Uma vítima do politrauma dá entrada no seu serviço e você já está prontamente paramentado. Mas e aí, agora? Como abordar essa vítima? Quais são as etapas do atendimento sistematizado que você vai seguir? Bom, pessoal, eu sou o João Fonseca, sou interno de Medicina da Universidade do Estado da Bahia e hoje vamos para a segunda parte do tema atendimento inicial ao politraumatizado. Partindo da situação problema proposta na introdução, e aí, vamos lá. Estou paramentado. E aí, como é que eu devo chegar na vítima, no paciente? A gente sabe que a semiologia ensina pra gente que toda vítima, todo paciente deve ser abordado pela direita. Porém, no politrauma isso muda. Toda vítima de trauma deve ser abordada pela cabeça, sempre pela cabeça, sempre pela cabeça. Isso é muito importante, que aqueles preceitos semiológicos do atendimento clínico, eles caem por terra neste momento do atendimento do politrauma. Então, enquanto na clínica a gente atende pela direita, no politrauma a gente atende pela cabeça sempre. Seja no pré-hospitalar, oferecendo socorro, como no intra-hospitalar. Então, a abordagem de uma vítima do trauma é pela cabeça. Tá? É tão importante a questão da cabeça que até que se você precisar, e nesse caso observe como ele segura a cabeça. Ele palpa a cabeça de uma forma de tentar imobilizar a coluna cervical, o que é de tamanha importância para uma vítima de politrauma. E se ele precisa soltar a cabeça por algum motivo, ele vai passar para um colega fazer o segurar da cabeça e só vai soltar quando o colega dizer cabeça minha. Isso é fundamental para que ele solte a cabeça e vá fazer uma outra atividade que ele precise, tá? E até quando eu vou segurar a cabeça do paciente? Até colocar o colar cervical e o head block, que é um outro dispositivo imobilizador de movimentação. Lembrar que o colar cervical por si só, ele não imobiliza a cabeça e a coluna cervical. Ele permite uma série de movimentações que podem ser lesivas para a coluna cervical. Portanto, essa é só considerado uma coluna cervical, um pescoço imobilizado com a junção do colar cervical e do head block. E aqui nós temos a situação do colar cervical e o socorrista ainda fazendo a manutenção da cabeça, e ele só vai soltar quando tiver o head block e o dispositivo travado, segurando então essa cabeça. Seja no pré-hospitalar como no intra-hospitalar também. E aqui nós temos meio de gás, de compressa, a feitura então de um head block para imobilizar a cabeça que está com o colar cervical, como nós podemos observar aqui. Então eu só vou soltar a cabeça quando eu tiver colocado o colar cervical e o dispositivo de imobilização, como head block. E aí vamos iniciar então o nosso ABCDE, lembrando que o X já foi feito e não há, por exemplo, nenhum tipo de hemorragia importante, é sanguinante externa. Então vamos para o A, que é via aérea. Então é abordar o paciente pela cabeça e falar: oi, meu nome é João, eu sou interno de medicina aí. O que foi que aconteceu com o senhor? Me diga aí. Ah, menino, eu estava atravessando a rua e uma moto surgiu do nada e me atropelou. Eu voei e caí no chão. Não vi nada, agora eu estou aqui. Bom, nessa situação o paciente fala bem. Não só fala bem, quanto te conta uma história que tem nexo. Então, nessa situação, você está autorizado a pular para o E. Existe até uma brincadeira, Quem fala tem pulmão. Então, quer dizer que a via aérea, que está sendo avaliada pela fala, uma vez que falar nada mais é do que movimentação de ar na via aérea por meio, perpassando o aparelho fonador. Então, nessa situação, se a pessoa fala, quer dizer que a via aérea está pérvia. Se ela fala também, quer dizer que o pulmão está trocando ar. E aí diz: quem fala tem pulmão, quem tem pulmão tem coração, quem tem coração tem cabeção. Porque se a pessoa está falando, está bem, então o sangue está circulando e chegando oxigênio até a cabeça, onde a pessoa está tendo, então, por ventilação, troca energética, fazendo todas as conexões e sinapses. Então, ele está com o pensamento lógico raciocinado. E nesse contexto, você já avalia B, C e D, o que lhe autoriza, por algumas literaturas, a pular para o E. Mas vamos seguir a ideia, então, lógica sistemática do ABCDE. Então, no A, o que eu tenho que fazer? Além de abordar o paciente, falar e observar a fala que ele vai lhe trazer de volta, é importante abrir a via aérea com as manobras. E as manobras mais conhecidas é tanto o jaw thrust, que aí você vai palpar, então, o ângulo da mandíbula e fazer uma tração superior e inferiorizada para tentar abrir a via aérea, ou o head tilt com chin lift, que a gente faz uma hiperextensão da cabeça e aí garantindo, então, a imobilização
do pescoço por um outro socorrista e vai fazer então a protusão do queixo, né, o chin lift. Vale ressaltar que no trauma o jaw thrust é uma manobra muito mais preferível. Com o polegar a gente pode colocar o polegar então na altura do zigomático, do osso zigomático, e fazer a tração então do ângulo da mandíbula. E nesse contexto vai avaliar os sons respiratórios. Se houver secreção, se houver algum tipo de borbulho, vai aspirar. E vai aplicar a cânula orofaríngea, que é também conhecida como Guedel, se o paciente estiver inconsciente. E como é que é feito o Guedel? A Guedel desse formato circular, age com a cavidade voltada para baixo, vai passar, né, adentrando a cavidade oral, seguindo o palato duro, e quando chegar na altura do palato mole, vai fazer um girar de 180 graus e colocar o dispositivo de Guedel, que protege a queda da língua e a obstrução da via aérea. Então, nós temos um paciente que está com respiração ruidosa e está inconsciente. Você faz a manobra do chin lift, ou do head tilt, ou do jaw thrust, preferencialmente o jaw thrust. E aí você observa que o ruído não melhora. Então deve abrir a via aérea e observar se há algum corpo estranho ou alguma secreção como sangue naquele politrauma. Se houver secreção como sangue, vai usar um aspirador e aspirar toda aquela secreção. No posterior a isso, aplicar a cânula de Guedel. Mas se você faz a manobra e o ruído melhora, significa que a língua possivelmente pode estar fazendo a obstrução da via aérea, que está retificando com a manobra de abertura de via aérea. E nesse caso, você aplica o Guedel. Aplicado o Guedel, coloca o paciente sobre máscara de ventilação. E aí, como é que eu vou abrir a boca desse paciente, João? Eu vou lá botar o dedo e abrir de qualquer jeito? Não, na verdade não. Você vai fazer uma manobra similar ao contar de dinheiro, né? E vai colocar entre os dentes incisivos esses dois dedos, o indicador e o polegar. O polegar, ele vai empurrar o incisivo inferior e o indicador vai empurrar o incisivo superior. E com esse movimento, exatamente assim, você vai abrir a via aérea e observar a cavidade oral, inclusive aspirar se for necessário. Uma vez que isso evita que você coloque o dedo dentro da boca do paciente e ele, por algum tipo de reflexo ou até por um trismo, uma convulsão que ele tenha no momento, ele feche a boca com os dentes cerrados e isso provoca uma lesão na sua mão. Então esse tipo de manobra garante a segurança dos seus dedos. E aí vem um conceito muito importante do trauma, do politrauma, que a gente tem que ficar na mente e que é o, digamos assim, o calcanhar de Aquiles de muito estudante, que é o conceito de via aérea definitiva. O que é uma via aérea definitiva? Por conceito, e deve-se decorar, implica-se em um tubo colocado na traqueia com balonete, um cuff insuflado e conectado a um sistema de ventilação assistida. E isso é uma via aérea definitiva. E aí nós temos então aqui, por exemplo, nessa manobra, a abertura da cavidade oral, observando a entrada da via aérea e a passagem de um tubo, na intubação orotraqueal, por exemplo, nesse caso. E aí lá na via aérea, lá na altura da traqueia, um pouco antes da carina, nós temos um cuff insuflado posicionando o tubo na via aérea. E esse tubo provavelmente vai estar conectado a um aparelho de ventilação mecânica. Então, quais são as indicações de uma via aérea definitiva? Paciente em apneia ou com Glasgow menor do que 8, seja por algo, drogas ou por outra situação. É indicado também para a proteção da via aérea inferior contra a aspiração, paciente que está com o estômago cheio, né? Comprometimento iminente da via aérea, ou seja, paciente que tem lesão por inalação, fraturas faciais ou até por convulsões reentrantes. Paciente que tem a vítima de TCE necessitando de hiperventilação, um paciente que mantém oxigenação inadequada mesmo com ventilação sobre máscara. E quais são os principais métodos de via aérea definitiva? Nós temos aqueles por intubação endotraqueal, que pode ser orotraqueal ou nasotraqueal, e aqueles de via aérea definitiva cirúrgica, como a cricotireoidostomia cirúrgica ou a traqueostomia. Lembrar que a traqueostomia é um procedimento cirúrgico importante. Deve ser reservado, se possível, para um ambiente de sala cirúrgica, de centro cirúrgico. Muito diferente da situação de um atendimento do politraumatizado, que pode ser feito numa sala de trauma. E nessas situações é preferível que a cricotireoidostomia cirúrgica seja feita. Mas vale lembrar, uma coisa importante do trauma é que a via aérea de preferência é a intubação orotraqueal, na sua grande maioria das vezes. Mas, como técnica de cricotireoidostomia cirúrgica, como é que ela é feita? É palpado então a membrana cricotireoídea, que fica entre a cartilagem cricoide e a tireoide. É feita uma incisão, uma abertura, divulsionado com uma tesoura reparadora e feito a abertura até a traqueia. E instalado, então, o cuffzinho com o tubo instalado e o cuff insuflado. Porém, no trauma, a intubação orotraqueal de sequência rápida é a via aérea definitiva de preferência sempre, salvo as contraindicações.
Quais são os sinais importantes de fratura de base de crânio? Então nós temos aqui a equimose retroauricular, que é o sinal de Barrow. Nós temos a equimose periocular, que é o sinal do Guaxinim. Nós temos a rinorraquia, que é a eliminação de líquido raquidiano pelo nariz, assim como a otorraquia, que é pela cavidade auricular, pela orelha, a eliminação de líquido cefaloraquidiano. E por que é importante estar associado, estar atento a esse tipo de sinal de fratura de base de crânio? Porque ele contraindica qualquer tipo de manuseio ou manobra nasotraqueal, por exemplo. Porque o tubo, ao invés de ganhar via aérea, ele vai acabar ganhando vias cefálicas, sistema nervoso central, por exemplo. Aqui nós temos um quadro de uma sondagem nasogástrica, por exemplo, que ao invés de ganhar o esôfago, ganhou aqui a coluna cervical. Então, o canal medular. Então, sinais e fratura de base de crânio contraindica qualquer tipo de manuseio nasal, como intubação nasotraqueal ou sondagem nasogástrica. Ele contraindica. Seguindo no A também, antes de passar para o B, antes de passar para o tórax, para o pulmão, é importante lembrar que as pessoas têm pescoço. E o pescoço é uma importante área de avaliação no atendimento inicial ao politrauma. Então, assume-se que todo paciente do politrauma tem lesão de coluna cervical, especialmente quando ele vem rebaixado ou quando um trauma fechado acima da clavícula. Todos esses pacientes, então, devem estar com colar cervical e deve-se avaliar 6 quesitos no pescoço. 3 para ver e 3 para sentir. No ver, a gente deve observar se há lesões no pescoço e se elas têm sangramento ativo ou se não. Observar hematomas. Hematomas é uma preocupação importante do pescoço, porque o pescoço não tem muito compartimento expandível. Então, o hematoma volumoso ele pode acabar provocando a obliteração da traqueia, a compressão da traqueia, e isso prejudicar, então, a respiração. Ou a turgência jugular patológica, que pode ser um sinal também de outras afecções como o tamponamento cardíaco. E sentir, nós vamos sentir efizema subcutâneo, que é ar sobre o subcutâneo. Isso aí pode falar pra gente aí por lesão de laringe, né? Fratura de laringe, é importante ficar atento para efizema subcutâneo. Observar se a traqueia está centralizada. Isso é feito como? Com o indicador anular palpando o externo cleidomastóide e o dedo médio ele vai acabar buscando a traqueia centralizada. Lembrando que a traqueia então pode estar lateralizada, especialmente em situações de pneumotórax, enfim. Ou dor na palpação da coluna cervical posterior. Deve a gente também ficar atento. Quais são os critérios para indicar o colar cervical? Glasgow menor do que 14, lesão neurológica em vítima de trauma, vítima projetada ou encarcerada, atropelamento ou capotamento, uma queda maior que 3 metros, tentativa de enforcamento e acidente de submersão, quando passa, por exemplo, que pula de ponta agulha, né, ponta de agulha, em rios e cachoeiras. Isso é importante ficar atento, que são critérios de indicação para colocar o colar cervical. Então deve ficar também atento-se à técnica de colocação desse colar. Pode parecer fácil, mas é muito difícil. Aqui nós temos 2 imagens que retratam a forma errada de posicionamento do colar cervical. Eles estão ao contrário. Não só é importante indicar como colocar, como também saber quando retirar o colar cervical. Então, quais são os critérios de retirada do colar cervical? O paciente que está alerta, sem dor cervical, ele não tem uso de álcool e de drogas e tem um exame neurológico minucioso completamente normal. Então não tem sinais focais. Esse paciente não pode sim retirar o colar cervical. Mas se você ainda, inclusive, não precisa de estudo de radiografia, não precisa fazer raio-x para poder tirar esse colar. Mas se você não se sentir seguro, a cinemática do trauma foi muito de alto impacto, você ainda quer se sentir mais apropriadamente seguro para tirar esse colar, pode-se então fazer uma raio-x cervical em perfil, visualizando desde C1 até T1, ou seja, até a transição C7-T1. Bom, no final do ar nós temos que ter o colar cervical colocado, o head block, como nós falamos, e a máscara de O2. Então é importante que o paciente esteja com máscara. Por quê? Porque é fundamental para o paciente do trauma que receba oxigênio. Aproveitando essa deixa, vamos agora entrar no B de breathing, ou boa ventilação. E aí fica na nossa mente o seguinte dizer: toda vítima de trauma deve receber oxigênio suplementar 100%, numa vazão de 15 litros por minuto. Todo paciente do trauma deve receber oxigênio suplementar, sim. E o exame físico no trauma, ele muda um pouco. Ele passa a ser um IPAP, é o mnemônico que a gente vai começar a conversar sobre isso, que vai indicar a ordem de inspeção, palpação, ausculta e percussão.
Devido ao ambiente caloroso, barulhento da sala de trauma, a excursão e percussão podem acabar sendo prejudicadas. Por isso que fica mais para o final do exame físico do aparelho específico. O raio-x de tórax vai estar indicado para a grande maioria das vítimas. E quais são as indicações de ventilação mecânica? Lesão grave de parede torácica, diminuição do drive respiratório ou hipoxemia com infiltrado de parênquima. São as principais indicações de ventilação mecânica. E, por exemplo, alguns sinais muito característicos, muito importantes, eles devem ser observados no B. Por exemplo, esse sinal aqui, que seria na inspeção revelando uma tatuagem de volante, que indica pra gente aí o contato com o choque com o volante, assim como esse aqui também, que são as fraturas de duas costelas ou mais consequentes, subsequentes em 2 ou mais lugares, caracterizando o tórax instável, tá? Isso aqui são sinais que a gente pode observar na inspeção e na palpação de um paciente que se chocou contra o volante. E o chocar-se contra o volante de forma tão violenta provocar uma equimose no tórax ou um tórax instável com a fratura de 2 ou mais costelas em 2 consequentes, subsequentes, em 2 ou mais pontos, isso pode indicar choque ou lesão cardíaca. Então, esses pacientes vão precisar de um ECG para avaliar, então, ritmo, dentre outros achados importantes da fisiologia cardíaca. Então, sinais de trauma importante de tórax indicam ECG. E aí, como é que é feito o exame físico no trauma para a gente fixar, então? Então, primeiro, a inspeção para avaliar, por exemplo, aquela equimose importante no tórax, como sinal, então, do choque da tatuagem do volante, por exemplo. Vamos com a inspeção, observando, então, fraturas de costela ou dor relatada pelo paciente à palpação. A ausculta, que pode revelar ausência de murmúrio vesicular, ou enfim, ruídos, algum outro tipo de achado importante. A gente vai fazer em 4, a literatura manda fazer em 12 pontos do aparelho, mas na situação do trauma nós vamos fazer uma ausculta em 4 pontos importantes, superiores e inferiores, direito e esquerdo, comparando um lado com o outro. E aproveitando que já está fazendo a ausculta do tórax, pensando em pulmão, em B, né? Já pode fazer a ausculta também da área precordial, observando ali os batimentos e as bolhas cardíacas, se estão, por exemplo, abafadas, que pode ser um sinal importante de patologias específicas. E aí, por fim, a percussão, também em 4 pontos, comparando esquerdo, direito, superior e inferior. E aí vamos supor um caso, um paciente que no exame físico do trauma, do IPAP, você viu turgência jugular patológica, abafamento de bolhas cardíacas e, quando está monitorizado, na monitorização observou que ele está hipotenso. O que é isso? Isso é a tríade de Beck, que fortemente sugere o tamponamento cardíaco, que é o achado de sangue, volume líquido no espaço pericárdio. E esse sangue ele faz a compressão do coração e impossibilita-se que ele faça diástole para, por conseguinte, fazer uma próxima sístole. Então ele comprime o coração e compromete o débito cardíaco. É uma condição importante que pode ameaçar a vida. Qual é o tratamento imediato, João? Punção? Não. Calma. O tratamento imediato é a toracotomia, é a cirurgia. Mas se no ambiente que você está, no seu serviço, não tem um cirurgião qualificado, adequado, enfim, experiente para esse tipo de tratamento, aí você pode fazer, se não puder fazer a toracotomia, a pericardiocentese, que é outra forma também muito boa de se manejar o tamponamento cardíaco, mas é um plano B e deve ser feito sempre guiado por um exame de imagem, como o ultrassom. E aí, tirando 25 a 35 ml, a literatura fala que isso aí é o suficiente para, a grande maioria dos casos, retornar a um débito cardíaco normal, fisiológico. Condições importantes no B que chamam a atenção pra gente. Por exemplo, o paciente que chega com dispneia importante e está associado a um desvio de traqueia, um efizema subcutâneo, hipertimpanismo torácico, ele tem redução dos murmúrios vesiculares, tem turgência jugular patológica, está hipotenso, ou seja, chocado. Qual seria um provável diagnóstico para ele? O chamado pneumotórax hipertensivo. Nessa situação, o pneumotórax que se cria em um dos lados do tórax, especialmente do lado direito, ele é capaz, ele cresce e aumenta a pressão e consegue comprimir, deslocar o mediastino, que por sua vez comprime o coração, como a gente observa nessa imagem. E isso aí prejudica o retorno venoso, o que se pode traduzir, por exemplo, como uma turgência jugular patológica. E qual é o tratamento imediato para esse paciente? Punção de alívio. E o tratamento definitivo? A toracostomia, a drenagem desse tórax com selo d'água. Qual o local da intervenção? É no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média, para ambos
as situações, tanto a posição de alívio quanto a instalação do dreno de tórax. Outra condição, outro caso, um paciente que também chega com dispneia importante e está associado com desvio de traqueia, hipertimpanismo torácico, redução dos murmúrios vesiculares, ele tem uma ferida soprante, uma lesão em tórax que vaza ar. Qual é o diagnóstico? Pneumotórax aberto. E nessa situação nós temos então uma abertura no tórax que provoca, que compete então com a traqueia pela entrada de ar. É importante entender que não é qualquer ferida, qualquer tipo de lesão em tórax que provoca o pneumotórax aberto. A ferida tem que ser maior ou igual a 2/3 do diâmetro da traqueia. Ou seja, tem que ser uma broca. Vamos pensar assim, tem que ser um buraco bem importante mesmo para provocar então a formação de um pneumotórax aberto. Qual é o tratamento imediato? Curativo de 3 pontos. Então a gente faz um curativo de 3 pontos criando uma válvula para quando o paciente expirar, o ar sair pela abertura também. Mas quando ele inspirar, o plástico do curativo de 3 pontos vedar essa entrada. Então, cria uma válvula de saída apenas desse ar. Porém, é importante que ele seja feito em 3 pontos. Isso é muito importante. Porque qualquer tipo de manobra, ou sangue, ou fechamento, velamento desse curativo, ele acaba fechando e não criando uma válvula. E o pneumotórax aberto, de outrora, evolui para um pneumotórax hipertensivo. Então, deve-se ficar atento a isso. E qual é o tratamento definitivo? Toracostomia. Drenagem tórax, instalação de tórax aí no dreno de selo d'água. E local da intervenção, o mesmo que nós falamos anteriormente. Quinto espaço intercostal, na linha axilar, entre a linha axilar anterior e média. Outro casinho rápido, um paciente que vem com dor ventilatório dependente, associado a uma inspiração que, quando inspira, parte do tórax colaba, ao invés de expandir, e quando ele expira, o tórax abaula naquela região específica, ao invés de comprimir. E além disso, o paciente tem fraturas de costelas. Qual é o diagnóstico? Tórax instável. Então nós temos aí que o tórax instável é a fratura de 2 ou mais costelas subsequentes em 2 ou mais pontos, provocando então aí o separamento dessas costelas, como a gente observa aqui. E ela faz esse movimento paradoxal na inspiração e expiração. Quando inspira, quando o paciente inspira, o tórax expande, mas a região em questão, ela não expande, ela contrai, ela rebate. Quando o paciente faz a expiração, que o tórax comprime, aquela região específica faz um abalamento. E é importante ter uma coisa na mente, ficar atento ao seguinte: a contusão pulmonar é que de fato leva à insuficiência respiratória aguda característica. Não é a fratura, não é a respiração paradoxal, mas a contusão pulmonar, não é a respiração paradoxal. Qual o tratamento imediato? Fazer uma analgesia, ou se caso for a intubação traqueal, então primeiramente faz a analgesia para poder permitir que esse paciente respire melhor, né, sem dor, devido às fraturas de costela. Inclusive, pode-se usar um suporte, algum tipo de peso para poder tentar estabilizar de forma momentânea, né, essas costelas fraturadas. E se caso o paciente, mesmo com a analgesia, não estabelecer bons parâmetros de saturação e ventilação, pode ser feita então a intubação orotraqueal. E o tratamento definitivo é a fixação dessas costelas. E aqui nessa radiografia nós temos tanto a fratura de costela, como a gente observa, como também a contusão pulmonar por detrás destas. Bom, pessoal, essas referências dessa segunda aula. Fique atento para a terceira e última aula, que nós vamos falar das etapas sistemáticas posteriores. Até a próxima. Tchau, tchau.